Olá! Bem-vindos ao canal Quero Ser Trader. Vamos ver nesse vídeo o que movimentou os mercados essa semana e o que esperar para a semana que vem. Os ativos de risco global ficaram do lado positivo, enquanto os preços do ouro e dos títulos caíram constantemente ao longo da semana. Isso provavelmente sinalizou a diminuição dos temores da recessão global e da crise da dívida dos Estados Unidos, pelo menos até o comércio de sexta-feira. Além desses temas, a maior história pode ter sido o aumento das chances de mais aperto do Fed, já que várias autoridades do Fed falaram esta semana e sinalizaram uma abertura para aumentar as taxas de juros novamente em junho. A Comissão Europeia reviu as suas previsões econômicas e projetou taxas de crescimento mais elevadas de 1,1% para este ano e 1,6% em 2024, a par de um aumento das taxas de inflação de 5,8% em 2023 e 2,8% em 2024. A produção industrial chinesa acelerou de 3,9% para 5,6% em abril em relação ao ano anterior, abaixo do aumento esperado de 10,9%. Na sexta-feira, o presidente do Fed, Powell, disse que a taxa de juros pode não precisar subir tanto para atingir as metas devido às condições de crédito mais apertadas no setor bancário. Executivos de Wall Street alertam que o impasse nas negociações do teto da dívida dos Estados Unidos já está causando danos. Os comerciantes começaram a semana com um tom cautelosamente otimista após o tema de risco da sexta-feira anterior. Embora os mercados ainda estivessem preocupados com uma recessão global e com a possibilidade de a maior economia do mundo não pagar suas dívidas, os traders preferiram estar otimistas de que um acordo sobre a dívida seria alcançado. Ajudou o fato de haver conversas sobre negociações bem-sucedidas em nível de equipe no fim de semana. O dólar dos Estados Unidos pode ter chamado a atenção dos traders com os desenvolvimentos das conversas sobre a dívida dos Estados Unidos e o Fed falar esta semana, mas não foi o melhor ativo de câmbio de tendência esta semana. O dólar da Nova Zelândia foi provavelmente a melhor oportunidade, uma vez que teve uma tendência de alta em todos os setores, com os preços do RBNZ Alquis atendendo às expectativas. O iene japonês foi uma grande oportunidade e foi uniformemente arrastado para baixo contra suas principais contrapartes ao melhorar as vibrações do sentimento de risco, descartando números líquidos positivos do Japão nesta semana. Preocupações com o teto da dívida e mensagens mistas, mas principalmente agressivas, dos membros do FONC ajudaram a garantir que o dólar recebesse muita atenção esta semana. A zona do euro não abandonou exatamente as atualizações econômicas que poderiam abalar o Banco Central Europeu, BCE, e os vieses alquis dos mercados. A GBP estava sendo negociada em faixas contra suas principais contrapartes quando o Reino Unido apresentou dados do mercado de trabalho mais fracos do que o esperado para o mês de abril. Depois disso, não vimos muitas atualizações de movimento do mercado do Reino Unido. O CHF esteve confinado a faixas estreitas esta semana, provavelmente porque a Suíça não divulgou relatórios econômicos de primeira linha e porque a maior parte do drama do Porto Seguro aconteceu com os preços do USD, JPY e ouro. A atividade industrial e de varejo pior do que o esperado na China, e um dos maiores parceiros comerciais da Austrália, já ajudou a definir o tom de baixa para as tendências intrasemanais do AUD. Preços de petróleo mais altos, um relatório de inflação canadense mais quente do que o esperado e o governador do Banco do Canadá, SBOC, Macklin, dizendo que é muito cedo para falar em cortes nas taxas provavelmente ajudaram o CAD a resistir a um ambiente comercial pró-USD, geralmente anti-risco. Com a maioria dos principais bancos centrais já abandonando suas decisões políticas de maio, os investidores voltaram seus olhos para o Reserve Bank of New Zealand, CRBNZ, e para o cenário provável de um aumento de juros já na próxima semana. O iene japonês perdeu pips e viu tendências de baixa contra suas principais contrapartes durante a maior parte da semana, apesar dos lançamentos de dados japoneses melhores do que o esperado. Semana à frente. O RBNZ parece prestes a aumentar as taxas pela 12ª vez na próxima semana, enquanto os números da inflação do Reino Unido e dos Estados Unidos serão cruciais para moldar as expectativas de aumento das taxas. Depois de alguns dados chocantemente ruins recentemente, as leituras do PMI da Alemanha provavelmente atrairão mais atenção das pesquisas instantâneas da SIP Global para maio. Com o sentimento ainda frágil, os PMIs podem definir o tom para os mercados de ações,
Mas eles ajudarão o avanço do dólar americano ou as atas da reunião de maio do Fed controlarão os touros? Vamos ver algumas análises segundo os analistas da corretora XM. O USDAD está caindo hoje, mas parece estar em um equilíbrio delicado. Está pairando dentro da área bastante movimentada de 1,3482 a 1,3536, já que o par parece estar respirando do movimento descendente que começou em 10 de março de 2023. A convergência agressiva das médias móveis simples, CSMAs, empregadas aqui a média sem tendência o índice de movimento direcional, já ADX, confirma a fase atual de negociação de faixa. Resumindo, o USDAD está em um ponto crítico. Os ursos parecem ter vantagem devido ao movimento descendente desde a alta de 10 de março, mas os touros estão ansiosos pela conclusão do padrão de fundo duplo. A USD está subindo hoje, mas permanece bem dentro do retângulo que se formou desde 24 de fevereiro. Esta recente negociação de faixa é uma representação da indecisão dos participantes do mercado em se comprometer com um movimento específico. Como a direção do rompimento é desconhecida com antecedência, o foco se volta para os indicadores de momento para obter informações valiosas. Para concluir, o intervalo de negociação do USD continua enquanto os participantes do mercado permanecem à margem. Um movimento considerável parece estar nas cartas, mas uma quebra de retângulo é necessária primeiro. O USD tem construído uma base na forma de um padrão inverso de cabeça e ombros, HIS, e em torno de uma baixa de 2 anos de 0,8850 no mês passado, aumentando as esperanças de uma reversão de tendência de alta. Os comerciantes estão esperando para ver se o par encontrará compradores suficientes para confirmar a estrutura de alta acima da linha de pescoço de 0,9000 e, mais importante, marcar uma nova alta acima da zona de restrição crucial de 2023 de 0,9070. Notavelmente, a linha de tendência descendente, que conecta as máximas de novembro de 2022, está localizada na mesma área. Em poucas palavras, o USD parece ter estabelecido o terreno para uma reversão de tendência positiva, embora apenas uma recuperação sustentável acima de 0,9070 verifique o caso. O EUGB vinha sendo negociado lateralmente desde o início do ano, antes de sua faixa quebrar para baixo e o par registrar um novo fundo de 5 meses de 0,8659 em meados de maio. No entanto, o pago não conseguiu ampliar seu recuo, com o preço negociado estável na última semana. Em resumo, é provável que o EUGB fique sob mais pressão de venda, já que os riscos de curto prazo permanecem inclinados. No entanto, uma potencial correção de alta não deve ser descartada caso o par não consiga registrar uma nova baixa mais baixa. O USD tem gerado uma estrutura de máximos e mínimos mais baixos após atingir o pico de 31.064 em 10 meses em meados de abril. Mesmo que a moeda digital tenha encontrado seus pés no fundo de maio de 25.785 e tentado uma recuperação, ela foi repetidamente pressionada por sua média móvel simples de 50 períodos, CSMA. No geral, o USD está preso em um padrão de baixa desde meados de abril, enquanto seus últimos esforços para uma recuperação foram repelidos várias vezes pela SMA de 50 períodos. Assim, uma quebra clara acima da SMA de 50 períodos é necessária para reavivar as esperanças dos touros de uma reversão de tendência. Chegamos a mais um final de vídeo. Se gostou, compartilhe e dê um like. Deixe um comentário se tiver alguma dúvida. Assista a outros vídeos do canal para reforçar seu conhecimento. Obrigado e até mais.